Boa tarde a todos. Hoje nós iremos falar como devemos ensinar a palavra de Deus, pois muitas vezes nós não sabemos como proceder. E tem uma palavra em Tito, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, que Paulo ele aconselha Tito como que ele deve fazer para que ele venha ensinar da forma correta a palavra do Senhor. Então lá diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então isso aí do capítulo 2, versículo 1 em diante, Paulo vai estar ensinando, ou mostrando a Tito como deve proceder. Quando ele fala de sã doutrina, ele está dizendo para a gente falar de um evangelho verdadeiro, um evangelho sem máculas, sem invencionismo, sem você querer falar aquilo que você gostaria que fosse e não o que a palavra diz. Então, porque muitas das vezes a gente fala aquilo que a gente acha e não aquilo que a Bíblia diz. Então, quando Paulo deu essas dicas para Tito e ele falou de sã doutrina, é para falar isso, do evangelho puro, do evangelho sincero, do evangelho que realmente vai mostrar as características de Jesus. E é interessante que nós devemos inspirar aqueles os quais nos ouvem a ver um reflexo do Evangelho em nós, um Evangelho de Cristo em nós. É como se fosse um espelho, porque muitas vezes nós estamos falando, mas não vivendo. Nós estamos seguindo aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então não é isso. O Evangelho de Cristo, a sã doutrina não é isso. A sã doutrina é nós fazermos as boas obras da mesma forma que Jesus fazia, ajudar o próximo, amar o próximo, falar a verdade, mostrar a verdade. E independente, muitas vezes eu já fiz isso várias vezes, a gente fica meio com receio de falar a verdade para as pessoas, porque mentir é fácil, mas falar a verdade é difícil, porque a verdade dói, Mas então é isso, nós devemos ter assim uma linguagem sadia, uma linguagem responsável, para que o adversário ele seja envergonhado. Não tendo dignidade a sua palavra, aí você vai dar legalidade para o cara maldizer a seu respeito. Mas se você tiver dignidade, ou seja, se a sua palavra for uma palavra verdadeira, se você estiver pregando aquilo que realmente Jesus ensina, então o diabo não vai ter como te acusar e automaticamente aqueles que te escutam vão falar: rapaz, é verdade. E mais, você falando sã doutrinas ou ensinando corretamente, é claro que o Espírito Santo vai estar junto contigo, porque você vai estar falando a verdade. Você não está compactuando com o erro. E nisso o Espírito Santo vai estar te ajudando. Então, quando você vê ali no versículo 8, do livro de Tito, ele está dizendo que você não pode desviar da verdade. A verdade, ela tem que ser ensinada como foi ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Entendeu? Então você vê que quando a gente fala que nós somos cristãos, está dizendo que nós somos o quê? Pequenos cristos, imitadores de Jesus. Por isso que você tem que estar fundamentado na verdade,
Porque quando você for questionado, você pode dizer de cabeça erguida que o que você está dizendo foi dito por Cristo, foi dito pelos apóstolos e está na Bíblia. Então, o problema é quando a gente se acovarda. E quando a gente se acovarda e a gente não fala ou não fala a verdade, aí tem uma passagem de Romanos 10, 12, que fala assim, né? Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Então, como você pode ver no livro de Romanos, complementando o que o livro de Tito diz, então assim, se a gente não fala, como eles vão ouvir? Se é preciso crer para que Cristo possa alcançar, mas não tem quem pregue. E como eles vão pregar se eles não são enviados? Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado e temos que sempre, estar pedindo o direcionamento de Deus para que nós venhamos sempre fazer a boa vontade do Senhor, Quando a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, então foram educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Está em Tito 2, 11 a 12. Então que quando foi manifestada a graça de Deus, foi manifestada a palavra do Senhor, então o que acontece? Veio aquela palavra salvadora que alcançou todos os homens, que foi educando, que foi para que as impiedades, as paixões mundanas, os erros mundanos fossem sendo escassas, sendo aniquiladas, e aí a sensatez, a justiça e a piedade pudesse pairar naquela época. Mas nós não temos o hábito de falar de Jesus. Nós falamos de tudo, menos de Jesus. Então, é interessante que tem outra passagem, Lucas 19:40, que ele fala o seguinte, que se a gente não falar, as pedras falarão, ou seja, as pedras clamarão, Então, as pedras clamarão, que ele fala lá em Lucas 19:40, ele parece assim que a pedra vai levantar e vai pregar, Que claro que Deus tem poder para isso, mas não é isso literalmente que está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor já chegou num patamar, num aspecto global tão grande que é impossível a glória de Jesus não ser manifestada mais. Então, quando a gente se cala e as pedras clamarão, é porque a vontade de Deus vai ser feita de uma forma ou de outra, você falando ou você não falando, você mostrando ao povo quem é Jesus ou você não mostrando. Então, de qualquer forma, a palavra do Senhor vai ser levada ao maior número de pessoas possíveis. Eu creio que vai alcançar a todos, mas nem todos vão dar ouvidos. Mas o nosso papel é falar do amor de Cristo,
né? Porque senão, que sentido teria, né, a palavra do Senhor, onde fala que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. Um abraço, Deus abençoe a todos.